Olá pessoal, bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou o Cláudio e mais uma vez nós vamos analisar o gráfico do BTC no par USDT. Hoje, 2 de 2022, 8 horas e 12 minutos, tá? Então, para darmos início a mais uma análise, eu preciso marcar as mínimas e as máximas, tá, pessoal? Suportes e resistências. Nós já falamos dessa formação no passado, né, em vídeos anteriores a esse. Então observem que o preço ele estava trabalhando em um canal ascendente, onde ele estava fazendo suportes e resistências. O gráfico ele precisa romper para cima ou para baixo, isso é fato, tá? Nós sabemos que o gráfico ele tem três direções: para cima, para baixo e lateral, tá? Nesse caso, como já aconteceu o cruzamento da morte aqui, a cruz morta, né, a média de 50 períodos cruzou a 200, a tendência é ir para baixo, tá? A maior probabilidade é para baixo, porque o viés aqui já é de baixa. Então o gráfico desceu, tocou várias vezes aqui o canal ascendente e perdeu, tá? Por que que nós ainda estávamos aguardando algo de positivo nesse movimento? Porque ele estava fazendo fundos ascendentes, tá? E topos ascendentes, mas aqui ele já perde e faz um fundo abaixo do fundo anterior ou quem sabe no mesmo nível. Então nós iremos marcar esse suporte aqui, tá? Levando em consideração o corpo do candle, 37.740. Nós temos outro nível aqui, tá? Marcando o corpo, 36.985. E nós temos mais um nível aqui, claro, abaixo de 36, 35.22. Então esses são os níveis que o gráfico poderia buscar, tá? Não estou dizendo que irá buscar. Poderia descer até mais, tá? Se nós pegarmos aqui a ferramenta de Fibonacci, retração, observem que ele está no nível de 61,8, conforme eu falei na análise anterior, tá? Esse nível aqui, nível de 61,8 de Fibo, o preço ele poderia retornar desse ponto, porque está em um suporte. Observem o que está acontecendo aqui. E ele poderia voltar de qualquer um desses níveis aqui. Poderia ser dos 37. Sim, o que nós aguardamos aqui? Uma possível reversão do nível de 37. Eu falei na análise anterior que essa é uma zona de suporte, tá? Considerável. São suportes que atuaram bem no passado e poderiam atuar bem agora no futuro, tá? Ou no presente, tanto hoje como amanhã, presente hoje, futuro amanhã. Nós não sabemos em que momento ele poderia reverter para buscar novamente a resistência, que seria nessa máxima aqui de 48.236, tá, pessoal? Então, a nossa linha de raciocínio, ela é dentro desse movimento aqui, né? Não se pode pensar logo de cara em 69 e nem também pode se falar em 20. É preciso perder todos esses níveis para nós pensarmos em algo mais abaixo do nível de 28, tá? Então vamos lá, é preciso romper, perder suportes. À medida que ele desce, aí nós vamos atualizando as análises, né? Fazendo novas análises e entendendo, tentando entender o que está acontecendo com o gráfico. Aqui muita gente poderia dizer fundo duplo, tá? Reversão de tendência. Poderia ser? Talvez, né? Não se pode subestimar o mercado. Tem que ter cuidado, tem que ter cautela para operar. Então, a nossa linha de raciocínio dentro da análise técnica está aqui. Não tem como o preço ir a 69 se ele não romper 48.236. Correto? Também não tem como ele cair a 32,28 se ele não perder os níveis de 37, 36, 35, tá? Então muita gente opera naquela vibe, é 8, 80. Ou sobe e vai à lua, ou cai e vai ao limbo. E isso tem atrapalhado, perdão, muita gente. Por quê? Porque aqui, ó, as pessoas compram, vendem e vão fazendo lucro.
tá? Ah, mas o mercado, ele, se você analisar desse ponto, de qualquer forma ele anda da esquerda para a direita, está andando de forma lateral. Se vocês levarem em consideração isso aqui, ó, um suporte em 32, uma resistência em 48. O gráfico estaria andando assim de lado, tá? Ele aqui no passado tocou suporte no dia 22 de janeiro e aqui ele toca a resistência. Vou colocar aqui no dia 28, tá? De março. Então observem que ele tocou fundo, que é o suporte, suposto fundo, tá? Porque para mim esse fundo é zero. Tocou fundo, bateu resistência, mais uma vez está descendo em direção ao fundo. Então, dentro da normalidade desse padrão, vamos lá, em um canal horizontal, que é um canal que nós pegamos da esquerda para a direita, ele toca o suporte 32, bate na resistência 48. Poderia descer 32, 48. Como ele estava fazendo fundos ascendentes e topos ascendentes, poderia ter tocado aqui, ó, em 39 e tentar romper os 48, mas perde esse canal aqui, ó, tá? Perdeu esse canal ascendente e volta a trabalhar de forma lateral, tá, pessoal? E aí perde o fundo. Quando ele rompe, ele perde o suporte desse canal ascendente aqui. Nós precisamos aguardar, porque as médias elas já estão em um padrão de leque negativo. 200, tá? Nós temos a 200 e todas as outras médias abaixo da 200. É um padrão, um leque aqui, padrão de baixa. Padrão baixista, o gráfico projeta e retrai na média. Então, ele retraiu na média aqui, superou 200, e quando projetou a ponto de perder o suporte desse canal, certo? Então, a nossa visão em relação ao mercado é de correção. Ele poderia corrigir até esse ponto de 32, e eu irei mostrar para vocês que a chamada que eu fiz no vídeo passado até 28 está dentro da normalidade, realmente está. Mas nós precisamos encontrarmos aqui o quê? Pontos de reversão. Vamos lá. O gráfico ele encontra um suporte, né? 37.740, tem a sombra aqui. O candle foi aqui. 37.398. Observem que ele faz esse padrão aqui, ó. Ele vem de uma bandeira de baixa, tá? Esse padrão que ele faz fundo, topo, é a bandeira. Isso aqui é um mastro. Isso aqui é uma bandeira. Como eu falei no vídeo passado, ele poderia ter rompido para cima para fazer um mastro ascendente, que seria aqui, quando ele encontrou resistência, e formar a bandeira no padrão altista, tá, pessoal? Uma bandeira nesse padrão. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu com o gráfico? O mercado, na hora da força compradora, ela não atuou bem para romper os 48 e subir até, quem sabe, olha o nível aqui, ó, 52, 55, que é 50% e 61,8 de FIBO desse movimento aqui, ó, pegando a sombra lá embaixo, nos 32, tá? Ele poderia subir aqui, ó, 50, 940, 55,059. Não chegou nem nos 50% nesse movimento. Se vocês pegarem aqui, deixa só tirar isso aqui. Se vocês pegarem aqui, tá? Vamos lá, Cláudio, você pegou a sombra. Pega o corpo para a gente entender onde ele poderia ter buscado. Entende? Olha onde vem o preço. Mais acima, tá? Então, ele não chegou em uma retração de 50%, 61,8. Ele tocou em 38,2 e caiu, tá? Não conseguiu reverter o padrão para um padrão bandeira de alta. Então, o que está acontecendo? Mastro, bandeira, perdeu. Ele poderia, presta atenção, poderia estar formando mais um mastro. Poderia ser esse mastro aqui, ó, nos 37.380 e formar mais uma bandeira. Claro que se ele formar uma bandeira, essa bandeira aqui, ó, ela retrai nas médias. Então, poderia fazer esse movimento aqui, ó. Deixa eu só encontrar a ferramenta, tá?
poderia fazer esse movimento aqui, tá, pessoal? Ó. Cláudio, e a proporção desse movimento? Aí é que nós precisamos utilizarmos aqui, ó, a ferramenta para entender, tá? Até onde seria esse movimento, tá? Bandeira, mastro, bandeira, tá? Aí poderia romper para baixo ou para cima. Agora, nós não sabemos, né, ou quando nada não aconteceu ainda, até onde esse mastro ele poderia descer. E eu sei que ele pode descer até o nível de 32 aqui, como ele pode descer até o nível de 28, que estaria dentro das normalidades. Aí vai descer de uma vez? Não, ele pode formar a bandeira aqui, porém os fundos eles seriam mais baixos do que esses, e depois formar outro mastro descendente. Então não pode se precipitar, é preciso aguardar a conclusão disso aqui. Se ele volta desse ponto, tá, Cláudio? Ele voltando desse ponto aqui, tá? Um suposto fundo duplo, ele estaria fazendo esse movimento, tá? Seria isso aqui, ó. Mastro, tá? Padrão de baixa. Ele poderia formar, como ele já trabalhou aqui oscilando, nós poderíamos pensar dessa forma, tá? São probabilidades, pessoal, nada de definitivo. Ah, agora é desse jeito. Ele poderia estar fazendo isso, tá? Se vocês analisarem esse fundo aqui, ó, se ele fizesse padrão de letra W, nesse 37.398, mesmo assim esse fundo estaria acima do fundo anterior aqui, tá? E o que poderia acontecer? Uma possível onda de projeção para formar a letra W, tá? Para quê? Para futuramente, letra W, subir até os 48 e romper, para romper essa linha aqui de pescoço, tá? De uma letra W, mas eu não estou dando garantias que isso irá acontecer. Olhando o Price Action, olhando o gráfico, eu já vi que ele fez essa primeira onda de baixa, fez a segunda, claro que oscilou várias vezes, mas o pico está aqui, ó, em 48.200, tá? E ele busca agora um padrão de correção nos 37. Ele poderia reverter daqui, como poderia reverter de qualquer outro ponto mais abaixo. Então, o que nós precisamos encontrar, ou encontrarmos aqui, o ponto de reversão onde seria viável entrar, correto? Para quê, Cláudio? Presta atenção, deixa eu só tirar isso aqui. É uma suposição, tá? Não estou dando garantias. Vamos lá. E o nosso raio horizontal, ele seria nesse nível aqui, correto? Bom, eu entendo, fiz a minha análise. Bom, o gráfico rompendo esse nível de 40.750 seria viável, poderia entrar para buscar a resistência dos 48. Mas quanto eu estaria dando desse ponto, caso reverta daqui, até os 40.750? Aí é onde entra a estratégia de operação. Bom, daqui se ele reverter, eu já tenho 8,52. Então seria viável eu fazer essa entrada? Aí eu vou procurar os sinais que me dá a condição de entrar nessa formação. Bom, entrei, calibro o meu stop, claro que você vai calibrar abaixo do ponto de entrada e deixa a maturação da análise. Se ela subir, show de bola, você pulou uma estratégia que se ela subir aqui, ó, porque a média ela faz o seguinte, ela projeta para baixo, o gráfico, ele projeta para baixo, retrai da média, ele poderia projetar mais. Mas vamos lá que ele fez uma retração desse ponto até 40.750, você já teria 8,52. Agora, da seguinte forma, Cláudio, comprei aqui, tá? Esse sinal aqui não é de compra, tá? Comprei aqui, e aí o que é que eu faço? Coloco o stop à medida que ele sobe, eu vou calibrando o meu stop até se aproximar dos 40.750. Se voltar, acontecer isso aqui, ó, o preço bater lá e voltar, o meu stop vai estar aqui embaixo, porque eu entrei arriscando um para buscar 8,52. Então, isso são estratégias de operação, tá? Ou de operações, porque nós operamos Bitcoin e altcoins. O que acontece muito é que as pessoas, eu compro aqui, e aí coloco o stop e agora ele sobe. Não sobe, tá? Não tem essa coisa do gráfico fazer aquilo que a gente quer. É a lógica da coisa. O gráfico ele está fazendo topos e fundos, tá? Descendentes, se você analisar do 69 até 32. Aqui ele passa a fazer a bandeira e nós aguardamos que ele volte desse nível, o que não mostra
As médias móveis aqui, elas não mostram padrão positivo, ela mostra negativo, tá? E o gráfico poderia ou realmente está fazendo esse movimento aqui no macro, tá? Se vocês forem analisar ondas de Elliott, é um troço muito complicado, tá, pessoal? É um troço que é preciso treinar, é preciso analisar. Ele poderia estar fazendo, ó, onda 1, tá? Isso é negativo. Onda 2 e uma onda 3. Aí você fala: "Ah, mas aqui teve esse movimento, tá?" Poderia ser onda 1, 2, a 3 eu acredito que não, porque é muito curta. Essa 2 ela poderia estar aqui também, tá? Uma retração de onda 2. E aí ele já poderia ter feito um movimento de onda 3 nesse nível, está fazendo uma onda 4 e fazer uma onda 5. Lembrando, tá? Quando o padrão é de baixa, é o inverso, tá? Para depois não falarem: "Nossa, Cláudio jogou a onda 1 para baixo, a 2 para cima, a 3 para baixo, a 4 para cima e a 5 para baixo", tá? E aqui nós temos esse movimento, certo? Isso aqui poderia ser um A, B e C, sim, tá? Mas eu acho que é muita coisa aqui para ser um ABC. Não sei, é preciso aguardar, tá, pessoal? Como eu falei, ondas de Elliott é complicado. Poderia ser na bandeira aqui o movimento 1, 2, 3, certo? Aqui seria um 4, teria que ter o 5 aqui até os 48 e um ABC, tá? Porque se nós colocarmos a 5 aqui, vamos lá para aquela velha sacada do rompimento. Essa 5 ela forma uma linha de tendência de baixa. E o gráfico faz isso aqui para cima. Poderia ser um novo ciclo ascendente. Que está dentro da bandeira, né? 2. Ele poderia ter feito 3. Poderia ter feito 4. Poderia ter feito 5. Aqui é positivo porque eu já estou fazendo ascendente, tá? Ele rompe essa LTB. Geralmente quem rompe a LTB poderia ser uma onda 1. Mas só que é o seguinte, vamos lá, se nós colocarmos aqui onda 1, 2, vamos lá, 3, 4 e 5, e a ABC, onde ela fica, tá? Então não quero acreditar que uma 3 seria aqui, e aqui poderia ser o quê? Uma 4 e a 5 aqui, tá? Para depois A, B e C, poderia, né? Então, assim, são probabilidades que a gente precisa exercitar e esquentar a cuca para tentar descobrir o que está acontecendo. Eu já vejo que esse padrão aqui é um mastro. Aqui foi uma bandeira, tá nesse nível aqui, ó. E ele já perdeu essa bandeira aqui e a fuga dele foi para baixo. Ele não fez uma fuga para cima, ele fez uma fuga para baixo, o que é negativo, tá? Isso aqui é uma fuga para baixo e a 9,21 vem atuando como resistência e jogando o preço para baixo à medida que o tempo passa. Então nós precisamos aguardar um ponto de reversão. Agora o que eu quero mostrar para vocês, essa zona aqui, ó, que eu falei para vocês, é uma zona de suportes, claro. Isso aqui é óbvio, né? Está claro que isso aqui é uma zona de suportes. Você vai abrir um short aqui, presta atenção nos níveis que está um próximo ao outro. E ele poderia voltar de qualquer um desses níveis e acabar liquidando quem não coloca stop ou pegando o stop, né, de quem entrou com a margem muito curta aqui de trabalho, principalmente para quem trabalha alavancado. Se você está no spot, certamente já saiu da operação, é preciso aguardar essa decisão e definição aqui do mercado, tá? Então mostrei para vocês o tempo gráfico diário, mas eu quero migrar para o tempo de uma semana, o semanal, e quem sabe nós analisamos outro tempo gráfico, né? Observem que aqui a coisa já fica mais sinistra, né? Se vocês olharem o semanal aqui, vamos lá, né? Que falei também na análise passada sobre isso aqui. A resistência lá dos 20K, correto? É preciso, pessoal, olhar em um macro, né? Um movimento macro, para ter uma noção clara do que está acontecendo com o gráfico, tá? Essa aqui foi uma resistência, claro, ele já rompeu, já foi no 69, já voltou, já passeou por lá, né? Já fez tudo que tinha direito lá em cima. Então, esse aqui é o suporte. Se nós colocarmos aqui nesse ponto e nesse aqui, ó, mais uma resistência que foi rompida, né? E aí o gráfico sobe desse ponto. Então eu quero entender que tudo começou baseado no nosso setup de médias móveis nesse ponto aqui.
teve aquela correção pesada, né, do pico lá do Covid, aquelas coisas todas que fez o gráfico desceu bastante, aquele negócio todo. Mas observem que desse ponto aqui, ó, médias móveis, tudo que vocês analisarem é positivo, tá? Foi onde ele iniciou tudo aqui e fez esse rompimento. Esse rompimento aqui, tá? Onde as médias cruzaram. Então, se eu pego, tá? Para ficar um negócio mais, colocar assim, né? Claro para se entender. Se eu pego daqui do suporte e puxo até a sombra lá, observem que 61,8 de FIBA ainda está nesse nível aqui. Mostrei isso também na análise anterior. 29.797. Nós sabemos que ele já corrigiu até 28. E se nós pegarmos aqui a EMA de 200, que é um suporte considerável, o preço estaria no nível de 25K. Tá, Claudio, isso aqui seria possível? Vamos lá. Se nós observarmos o seguinte, a EMA de 200 está aqui abaixo. Isso aqui é o padrão de alta, é o leque. O gráfico sobe, projeta, retrai na média, projeta, retrai na média, projeta, retrai na média. Aqui as médias elas cruzaram para cima, 9,21 cruzaram a 50 para cima e deu continuidade à alta, né? Deu o início aqui, ó, iniciou-se uma alta aqui. Quando ele bate na resistência que perde força, observe que a 9 aqui, ela cruza, deixa eu ampliar mais, a 9 ela cruza 21 para baixo, e nesse ponto, hoje, tá? Dia 2/5, a 21 está cruzando aqui, concluindo um cruzamento da 50, ou seja, o que já aconteceu lá no diário de padrão baixista, ele está dando início aqui no semanal, tá? Então, essas duas médias 21 e 50 aqui, ó, elas se projetam aqui para baixo, né, vão projetar de acordo com o que está acontecendo no gráfico. À medida que elas descem, elas empurram o preço para baixo e de contrapartida acontece o cruzamento da 9,21 com a 50. E 9,21 descendo, elas puxam a 50 também para baixo. Então, o que acontece? Vamos analisar isso aqui, tá, pessoal? Olha só. Quando o padrão é de alta, a 200 está aqui, tá? Olha como fica distante a 9, 50 e 21 da EMA de 200 períodos. Olha a distância disso aqui, ó, tá? Quando o padrão entra em um viés de baixa, olha como se aproxima, tá? Olha a distância disso aqui. Bem próximo aqui, ó, já chegou a sombra até aqui, bem próximo de um possível cruzamento de 9 e 21 com a 200. Aí o caldo entorna. Não tem como a 9 e a 21 cruzar 200 no semanal e o gráfico permanecer acima desse nível, tá? Ou permanecer nesse nível. Vamos lá aqui entender esse canal, ó. Já passei isso aqui também em análises anteriores, tá? Vou pegar o corpo aqui, tá? Do primeiro. Peguei aqui sombra, peguei aqui esse corpo, peguei esse, tá? Ah, Cláudio, mas você poderia fazer isso aqui. Se eu pegar esse corpo aqui, ó, tá? E pegar o segundo, que é a lógica, já foi, tá? Fundo, fundo, falso rompimento, voltou, perdeu, tem um fundo aqui, voltou, perdeu. Aqui já foi, tá? Então eu poderia fazer isso aqui também. Ou eu pego aqui na sombra para levar em consideração esse fundo aqui, ó, como minha referência, esse aqui, tá? A sombra desse veio próximo e ele está se aproximando. Mas esse rompimento aqui, ele já foi, ó, tá? Ele seria aqui, vamos colocar assim, sombra, aqui, ó. Nessa sombra aqui eu tiro essa, tá? Qual é a ideia? A ideia de colocar uma LTB, um LTA, é uma linha ascendente diagonal. É simplesmente para facilitar quando esse rompimento aqui, ó, eu coloquei aqui na sombra, coloquei aqui no corpo, e quando romper aqui fica claro para mim que ele já tomou, já rompeu, já vai em outra direção, ou seja, níveis mais baixos, tá? Porque se vocês analisarem, a gente cria um leque aqui, ó. Para quem não trabalha com leque, isso aqui você cria um leque, ó. Você pegar isso aqui, se você tentar pegar essa resistência aqui, ó, tá? E à medida que você vai fazendo isso aqui, ó, você cria um leque, tá? Onde está o leque? Aqui. E à medida que isso cai, ele vai ampliando o leque aqui para baixo. Nós temos até uma ferramenta que ela trabalha como um leque, tá? Então observe que ele vai perdendo níveis, como eu falei na análise passada, você tem um apartamento, está
andar 69 aqui, né? Foi 69K. Ele vai perdendo, ó, vai perdendo, descendo, descendo até chegar, sei lá, no térreo. Não sei para onde ele vai, mas a tendência aqui é para baixo. Então vai perdendo. A décimo andar, nono, oitavo, sétimo, sexto, e aí vai. Assim sucessivamente, porém de forma baixista, tá, pessoal? Então vamos analisar aqui o seguinte, ele vem perdendo suportes. Aqui é mais um, tá? Deixa eu tirar para não confundir a mente de vocês aí. Então isso aqui é suporte, vamos colocar isso aqui como uma resistência, né? Só dar uma melhorada aqui que ele poderia baixar, pronto. Então nós temos aqui esse canal que foi mostrado lá no tempo gráfico diário, certo? Ele busca uma resistência, suporte, tentou voltar, daqui encontrou uma resistência. Vamos analisar aqui que tem menos ruído do que o diário. Olha o seguinte, ele faz suporte e resistência no canal, suporte e resistência. Suporte, observem que os fundos, ó, fundo, fundo e fundo, tá? Eles são ascendentes. Cláudio está formando mais um novo fundo ascendente, ele ainda não perdeu para nós descartarmos aqui uma possível reversão de tendência. Vamos lá em cima, tá? Topo, topo, e aqui teve um toque também de um topo, tá? Então, olhando agora, dia 2/5, ele está fazendo topos e fundos ascendentes dentro desse canal. E aqui no semanal, tá, pessoal? A visão já é diferenciada. Por quê? Bom, se lá no diário nós tínhamos o padrão que estava fazendo mastro, bandeira ascendente, e ele faz um mastro descendente, mastro e bandeira descendente, observem que lá no diário já iniciou-se a correção, a queda faz tempo. Lá já é queda, porque cruz da morte e mais as médias negativas. Aqui ainda é uma correção, tá? Porque olha isso aqui. Clarão, tempo maior, ele demora mais de acontecer. Então ele fez esse mastro, tá? Claro que fez mastro bandeira aqui, mastro bandeira. Nós temos esse mastro aqui positivo, correto? Nós temos o mastro, que ele fez todo o mastro, e aqui ele está fazendo a bandeira de alta, tá? Foi a bandeira de alta. Se ele revertesse aqui dos 48, que foi a sombra, ele poderia mais uma vez buscar aqui, ó, 48, perdão, 69, ou quem sabe romper. É porque o próximo nível aqui, eu já fiz análise, é 72,84 dentro da normalidade de expansão de FIBO, se vocês analisarem esse mastro, tá? 72K, 84K, mas não fez, ele encontrou a resistência em 48, 392, e tudo indica que irá perder, tá? Mas antes de perder, nós vamos vender ou vai se precipitar? Não. Observem que eu falei lá de uma zona de suportes, tá? Eu vou tirar isso aqui porque o que eu passei lá no diário, eu vou mostrar para vocês aqui na visão do semanal. E o que confunde muito o operador é que lá no diário, né, o negócio já entornou o caldo e ele está com esperança aqui no semanal. Vamos lá. Níveis, tá? Suporte 35.532. Ah, Cláudio, lá dá tanto e aqui vai... É assim mesmo, você nunca coloca de forma exata. 36.100, vamos lá, o primeiro aqui. Aí vem esse segundo, tá, pessoal? No corpo, 31.610. E aqui vem sombra. Olha a sombra aqui, ó. 28.634. E a EMA de 200 que eu falei lá, ela está aqui no semanal. Seria 25.172. Então o gráfico, ele encontrou uma resistência aqui e ele passa a fazer, ó, topos descendentes, tá? Isso aqui é vermelho. Vou limpar aqui para não ficar tanta poluição visual, tá? Então ele passa a fazer, ó, topos descendentes aqui. Fez o primeiro topo, tá? Aí fez o segundo aqui, bateu aqui, encontrou resistência. Mais uma vez tentou subir, aqui encontrou resistência. Esse topo aqui é mais alto, esse aqui está mais alto do que esse, ele está tentando fazer o próximo aqui, ó. Poderia ser um padrão de reversão ou simplesmente perder esse canal ascendente, tá? Deixar claro que isso aqui é um canal ascendente. Perder esse canal ascendente e buscar todos esses níveis aqui, claro, para baixo, tá? Perdeu aqui 36.100 e buscar até 25K, tá? Ah, de cara vai 25? Não.
essa sombra aqui, ó, certo? Aí o que nós poderíamos fazer, já mostrei aqui esse padrão, eu posso apagar, né? Poderíamos fazer isso aqui, vocês podem pegar daqui, aí ele vai marcar para nós aqui, ele vai dar um nível de 61,8 de fibra nesse ponto, 29.600, tá? Vocês poderiam pegar daqui também, desse fundo, ó, tem mais outro aqui, tá? Observem que os níveis 61,8 eles ficam próximos, por quê? Porque você está levando em consideração esses níveis aqui, ó, de suporte. E temos outro aqui, tá? Ele poderia ter dado esse início aqui, tá bom? Então seria mais outro nível aqui. Então observem que está tudo dentro do padrão aqui, ó, 32.956, 31.675, 29.612 ele poderia buscar. E eu levo em consideração, tá? Se vocês pegarem isso aqui, ó, botar aqui no fundo ou botar na sombra, tá, pessoal? Eu levo em consideração a retração de 100%. Eu coloco a média, tá? Ela fica em 25.772, porque essas médias elas estão se aproximando e indo em direção da 200 para tentar reverter esse padrão da 200, né? Cruzar para baixo, a 9 cruzar para baixo. Em algum momento ela cruzou para cima e ela precisa cruzar para baixo, se for o caso. Se não for, nós sabemos que ele está aqui ó, em um canal, está testando o suporte do canal e poderia reverter desse ponto. Aí nós precisamos o quê? Aguardarmos, é trava-língua mesmo, tá? A reversão desse ponto. Agora, Cláudio, perdeu lá o canal que você falou aí. Perdeu, aí agora não tem nada a se fazer a não ser ou shortar, tá? Ou aguardar o fim da correção para tentar encontrar um próximo suporte ou um sinal de reversão, tá, pessoal? Aqui, ó. Ele poderia perder isso aqui e vir buscar todos esses níveis, mas não descarte uma reversão desse ponto, porque aí o preço tá limpando mais uma vez aqui, é uma poluição visual terrível. Se for marcar suporte, resistência, o price action tem que ter essa poluição visual. Então observe, se ele retornar desse ponto, agora ficou mais claro, né, mais limpo, tá? Ele poderia vir até, vamos colocar que aqui é o nosso padrão, né, que é a resistência 69, e nós temos aqui a resistência imediata, que seria 48.592. Nós puxamos aqui, tá, para vocês entenderem. Vamos lá, aqui ó, ele atuou e atuou aqui, tá na sombra. Então observem que aqui ele faz esse padrão. Ele rompeu, tá no passado, mas aqui ele já respeita, poderia respeitar aqui, voltar a subir ou simplesmente perder. Tá? Observem que aqui ele já mostra suporte e resistência rompeu, suporte e resistência, e aqui ele não rompeu. Então agora passa a ser a resistência imediata 48.785. E ele faz esse padrão zigue-zague aqui, tá? Esses fundos, eles são ascendentes, não perdeu ainda. É preciso perder aqui, ó, para a gente pensar em, quem sabe, 25K. E se acontecer a reversão aqui, nós vamos entrar aqui, ó, nós vamos operar da seguinte forma, tá, pessoal? Vocês precisam entrar analisando o seguinte, vamos lá. Bom, se eu entrar desse ponto aqui, acontece uma reversão. Quanto eu teria de lucro pegando daqui do suporte até a resistência? 30,92. A mesma coisa que eu falei lá na análise do diário. Não tem essa coisa que, ó, se voltar daqui nós vamos a 69. É isso que tem atrapalhado muita gente. É paciência, à medida que ele sobe, pega o stop aqui, ó, vai subindo, tá? Vai calibrando o stop. Ah, Cláudio, subiu mais. Pega o stop aqui, ó, sobe, vai subindo o stop. Se aproximou, beleza. Já fez o lucro aqui, vamos lá que fez 25%. Ah, testou, rompeu, foi embora. Você continua calibrando. Mas o problema é que nós temos resistências aqui, ó, imediatas, e aí quando o cara faz uma entrada aqui, né, ele analisa, bom, eu vou arriscar um para buscar 30,40. Tá viável, tá? Mas ele não entende que o gráfico, ele está fazendo esse movimento. Ele não analisa isso aqui. Começou a subir a lua, começou a cair a limbo. Ele não entende que daqui, ó, ele poderia tocar nessa LTB, linha de tendência de baixa, e fazer isso aqui, tá? Toquei aqui, subiu, toquei na LTB e aí voltei.
Poderia ter feito o que aqui, pessoal? Poderia ter feito um lucro. Pegar aqui a porcentagem, ó, 15,79, stopzinho calibrado, e se cair você já tem 15. E aí, à medida que vai caindo, você vai trabalhando as retrações. Não acontece isso. Quando o cara entra aqui, ele fica esperando que venha logo para 48,69. Essa ideologia, essa mentalidade, essa forma de operar está errada, tá? O gráfico ele não faz aquilo que você quer. E não é o gráfico que tem que se adequar à sua rotina, é você que precisa se adequar à rotina e à realidade do gráfico. Então é preciso ter estratégia de operação para se dar bem nesse mercado. Nós olharmos aqui, que eu não olhei lá no diário, ó, MACD negativo, neutro aqui DMI e Chaikin Money Flow negativo, tudo negativo. No diário aqui nem se fala, tá? No diário nem se fala, olha só. Eu fiz uma análise, olha, ó, ele poderia voltar desse ponto lá, ó, 15,79. Vê como bate certo. Olha a LTB no diário, tá? 15,79 e depois projetar. Outro ponto aqui, né, negativo que nós analisamos. Bom, eu peguei o gráfico, nós temos esse suporte, nós temos esse, tá? E eu vou fazer isso aqui, ó. Deixa eu só limpar, tá? Limpar isso aqui. E outro ponto negativo aqui, tá? Nós temos aqui, ó, esse topo, tá, pessoal? Outro ponto negativo que nós temos, deixa eu ver se eu encontro aqui, que hoje eu estou daquele jeito para essas ferramentas aqui. É muita ferramenta, tá? O morcegão, né? Isso que é aquele padrão aqui, ó. E claro que estão esperando isso, né? A 200 está aqui, certo? O suporte está aqui. É isso que estão esperando, né? Com certeza estão esperando isso aqui. Padrões harmônicos, tá? Eles são baseados em Fibonacci, pessoal. Quem quiser aprender, precisa pesquisar e estudar sobre padrões harmônicos. A 61,8 de Fib está aqui, ó. Ah, mas eles estão dando lateral. Ele poderia descer, ó, e buscar todos esses níveis. 50%, 61,8 está aqui, né? Ele já está formando o padrão morcegão, aí já está formado. É que os caras falam bastante aí nesse padrão e poderia 50%, tá, pessoal? Estou pegando aqui da sombra, não estou pegando pegando do corpo. Se eu pegar da sombra, isso aqui, esse 61,8 vem mais abaixo aqui, tá? Desce mais. Então é esse padrão aqui que já estão aguardando, tá? Subiu, o backzinho, né? Mais outro movimento de alta. E aí, ó, buscar 61,8 de FIBA aqui, tá? 50% tá aqui, 61,8. Seria que dentro da normalidade, o gráfico buscar até esse nível aqui, tá? 50%, 61,8 de FIBO. Mas nós temos abaixo a 200, ele poderia descer até a 200. E ainda seria normal, tá? Essa correção, as médias 9, 21, 50, tocar 200 e voltar. Agora, se a 9 cruzar 200 para baixo, aí agora pode ter certeza que é aqui mesmo, tá? Vem buscar aqui, ó. Aí a galera pira porque não gosta desse tipo de análise. 12,55. Mas está longe de acontecer, é preciso aguardar a média se aproximar da 28, da 25, aguardar o que é que os caras têm, o que é que está por vir, tá? Porque, ó, vamos apagar isso aqui para eu mostrar algo para vocês baseado em médias móveis, tá? Aí isso aqui são padrões harmônicos, tá? Observem só, a 50 aqui, ó, ela atua como suporte, tá? No passado, aqui ela estava atuando como resistência. O preço batia na 50, descia, aqui rompeu, foi embora. Em alguns pontos aqui, ó, ela atuou como resistência. Aqui passou a atuar como suporte, tá? Ela rompe aqui, ó, nesse ponto, correto? Vamos colocar aqui nesse ponto. Dia 11 de maio de 2020, aconteceu esse rompimento aqui das médias móveis, ou seja, o gráfico ele passou a trabalhar utilizando a 50 como suporte, e claro, na sequência as médias cruzaram também. Primeiro cruza o gráfico, depois vão as médias. Então ele passa a trabalhar da seguinte forma, utilizando a 50 como suporte. Projeta, retrai na 50, claro, 9,21 e quando perde vem para 50, tá? Ela é um suporte. Então atuou por vários dias aqui, ó. Vamos colocar aqui, tá? Rompimento aqui. 20 de julho, tá? Foi onde rompeu aqui, ó,
e fez um pullback. Vou botar aqui, ó, 20 de julho de 2020. Até esse ponto aqui, suporte. Subiu aqui até aqui, suporte. Aqui foi um suporte. Aqui já perde, tá? Então, foi aqui, do dia 20 de julho ao dia 20 de dezembro de 2021, suporte. Quando ela perde aqui, ó, observem que agora ela atua como resistência. Desceu aqui, tocou, respeitou, subiu, rompeu, falso rompimento, voltou. Então, quando o gráfico está abaixo da 50, ela agora atua como resistência. Como poderia atuar? Não estou dizendo que irá, tá? Como poderia? A 50 ela desce, tá? Se for o caso. E o gráfico, ele trabalha da seguinte forma. Ele irá trabalhar assim: projeta, retrai na 50, projeta, retrai na 50, projeta, retrai na 50, projeta, tá? Até buscar os níveis aí, sei lá, de correção de 50%, 61,8 de FIBO. Mas se ela cruzar essa 200 aqui, é um abraço, tá? Poderia buscar, claro, já mostrei que não é ontem, não é para amanhã, poderia o nível aqui, ó, seria até 12, 55, quem sabe, tá? Que é esse suporte aqui, ó, considerável. No passado tentou fazer um topo duplo aqui, o gráfico foi embora. Mas as correções até 28, tá? Aqui, ó, 28, 210 está dentro da normalidade. Na 50, na EMA de 200 períodos seria aqui, tá? 24, não, aqui tá exagerado, é aqui, ó. No topo da onda da média aqui, ó. Aqui. 25.374, é a normalidade dessa correção aqui. Tá, pessoal? Então aqui, nós trabalhamos o quê? Probabilidades. Eu dei garantias? Não. Quando que nós damos garantias? Nunca, tá? O mercado ele é imprevisível, ele poderia perder, como poderia, já falei, voltar desse ponto aqui. Nós não damos garantias, nós mostramos as probabilidades e trabalhamos em cima delas, tá? Não se precipitar, não fazer entrada precipitada, não fazer saída precipitada. Se vocês observarem, o gráfico está fazendo esse padrão e ele poderia perder a qualquer momento esse padrão aqui, tá? Ele poderia perder, Cláudio? Sim. Ele toca na resistência, suporte, e poderia perder isso aqui, 36.439, para buscar 31 e aí sucessivamente até 28, que é a normalidade da correção no semanal. Porém, não descartem a probabilidade de voltar daqui. Cláudio, se voltar daqui, tá? Bom, o gráfico desceu, nós vamos pegar o FIBA aqui, pegar o 69, vou pegar a sombra aqui também, tá? 32. E se ele voltar desse ponto aqui, ó, em um desses pontos, está prestes a perder essa realidade, ele poderia fazer aqui uma projeção até esse nível aqui, ó, 50%. É para deixar claro, tá, pessoal, que não é como as pessoas pensam, 8,80, tá? E aqui, ó, 61,8 de FIBO. Resistência aqui do canal, 100% de projeção, tá? A expansão poderia até dar mais, mas na projeção aqui poderia buscar 100%. Então esses seriam os níveis. O gráfico voltando daqui, ele poderia retornar a 61,8 de FIBA em 55.254, 44,52%. E aí estaria fazendo um movimento positivo, por quê? Para voltar no 55.254, teria que acontecer isso aqui, ó. Mastro, isso aqui é a bandeira, tá? Aí ele fez aqui mais uma alta, certo? Olha onde está o nível de 50%. Ele chegou lá, foi até 50%. Mais uma vez seria o suporte e revertendo ele poderia buscar 50%, 61,8, já teria rompido aqui 61,8, essa linha de pescoço. Então era fácil de voltar aqui no 69 e retornar para 72, né? Romper para 72 ou 84, mas por enquanto mostra que a tendência dele é perder essa zona de suporte, tá? Perdendo essa zona de suporte, nós já sabemos, não vou ficar repetindo porque é esse nível aqui, correto? Aí vem os níveis de sombra e corpo aqui, 36, 35, 36, 37, 32 até os 28K, que é a normalidade do padrão de correção, tá? Se eu peguei aqui, levei até aqui, 61,8 seria nesse nível. Beleza, pessoal? Vou encerrar por aqui esse vídeo. 29.949 e os 25 aqui na EMA de 200, que é um suporte. Beleza? Então o gráfico poderia
corrigir até esse ponto, se não reverter desse canal ascendente. Nós precisamos aguardar, trabalhamos com probabilidades, e à medida que ele perde isso aqui, ele vai ganhando força vendedora e a coisa vai ficando mais complicada, tá? Vamos lá, tudo negativo aqui. Falei que iria olhar no diário, tá? No diário, olha só o que eu falei para vocês do DMI, tá? O DMI no diário, olha o que ele fez aqui, ó, isolou, confirmando que o padrão é para baixo, tá? Médias móveis, padrão de leque negativo, 200, tudo para baixo, tá? Aí vem o que? Chaikin Monday Flow, distribuição, né? Mostra uma leve acumulação aqui. Olha aqui, ó. Distribuição, uma leve acumulação, certo? Mas aqui mostra que o padrão é confirmado de baixo. E o MACD se aproximando aqui, quem sabe reverter o MACD cruza e aí as coisas vão mudando de figura. Por enquanto, ao meu ver aqui, ó, isso aqui é negativo, tá? Olha esse padrão. É aquela mesma situação, né? Aqui já perdeu, já falei. Aqui já perdeu, certo? E aí tentando voltar para esse canal, retornar, né? Tentando retornar para esse canal aqui, o que eu acho meio complicado, porque o padrão aqui é de baixo. Complicado, não é impossível, tá? Mastro, bandeira, ele perdeu a bandeira e está tentando fazer mais um mastro para baixo, tá? E esse mastro aqui poderia levar o preço até os 28K. Tá bom, pessoal? Bom dia a todos, que Deus abençoe. Muito obrigado pela atenção. Deixa o seu like, o seu comentário. Se quiser, compartilhe o vídeo. Se quiser participar do nosso grupo free, né, grupo aberto, no vídeo tem a descrição. Na descrição do vídeo tem o link. Seja bem-vindo e vamos que vamos aí, tá bom? Bom dia, boa semana, muito obrigado.